Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, primeiramente peço desculpas, estou aqui um pouco ausente do canal. Para quem não sabe, desculpa também para quem já sabe, eu vou repetir, eu acabei fraturando o quinto metatarso já faz mais de 2 meses, né? Eu também lesionei 3 ligamentos e apesar de que eu estou andando perfeitamente, eu ainda estou fazendo muita fisioterapia, né? 3 vezes por semana e isso está bagunçando toda a minha rotina. Tive uns problemas pessoais também, então a coisa ficou bem enrolada, mas acho que esse final de semana eu vou conseguir pôr esse monte de leituras aqui em andamento, aqui em dia, né? Esse vai ser um vídeo um pouco diferente aqui, eu vou falar um pouco das minhas leituras em andamento, né? E parece assim que eu sou aquele cara que lê, né? Um leitor voraz, né? O booktuber aí que lê o dia inteiro. Não é bem assim, tá, pessoal? Tem livros aqui que eu já tô há alguns meses aí, né? Eu tenho esse hábito aí de começar a ler um, depois começa a ler outro, aí volta para um, aí volta para outro. Eu tô com bastante coisa aqui em andamento, né? Mas que já vem de algum tempo aí. Mas antes, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e já deixar sua curtida. Comprando estas obras ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão e desde já eu agradeço o seu apoio. Pessoal, primeiramente temos aqui Ressurreição de Machado de Assis. Já terminei essa leitura recentemente, fiz aqui o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, então eu nem vou comentar muito, apenas dizer aqui que é um romance de Machado de Assis, certo? No sentido mais literal da palavra, tá? Ele é um autor mais da vertente realista, mas esse seu primeiro romance é romântico, né? Então vai tratar dos sentimentos, de relacionamentos, mas tem tons realistas, eu achei bastante interessante, uma leitura curta, mais detalhes aqui na resenha abaixo. Eu finalmente também terminei aqui O País das Neves, de Yasunari Kawabata. Vou fazer uma resenha em breve, tá, pessoal? Ainda não tive tempo aqui de juntar as minhas impressões, mas o que eu posso dizer de maneira preliminar, também dando aquela pequena prévia do enredo, o Shimamura é talvez um senhor, acho que não fala muito bem a idade dele, deve ter seus 40 anos, quer dizer, não é nem muito jovem, nem muito velho. Ele é um homem casado e aparentemente com filhos, e ele viaja uma vez por ano para essas termas, para o País das Neves, né, um lugar bastante gélido, onde ele encontra a geisha Komako, com a qual ele se relaciona, né, uma vez por ano. Assim, eles têm uma espécie de um romance ali, quase platônico, porque apesar que eles se encontram apenas uma vez por ano, né, e vai tratar muito desses temas aí da solidão. Eu acho que o ponto alto aqui, tá, pessoal, esse aspecto artístico aqui, né, do Kawabata, assim, a descrição aqui, a descrição das paisagens, e especialmente os elementos culturais japoneses, que aqui, desculpa, eu preciso dar uma folhada de novo, mas ele vai trazer muitos elementos culturais, que eu já li já faz acho que um mês esse livro, que eu preciso resgatar na memória, mas tem vários rituais, várias coisas muito interessantes da cultura japonesa neste livro. Como enredo em si, tá, pessoal, eu acabei gostando mais do A Casa das Belas Adormecidas. Vou deixar o link da resenha aqui embaixo também. Esse eu adorei. Esse eu também gostei, mas não gostei tanto quanto o outro. Eu achei que o outro teve um enredo mais criativo, mais ousado. Aqui eu achei o enredo um pouquinho parado, mas eu gostei. Eu achei que foi uma experiência interessante. Foi uma experiência, ele tem esse aspecto mais artístico, assim, né, mais impressionista, né, das paisagens, e os elementos culturais. Eu gosto muito de cultura oriental. Esse aqui é um banho de cultura oriental para quem gosta, certamente uma forte recomendação. Gente, eu já falei que o Singer é meu escritor preferido, né? E eu tô lendo muito aqui o Shadows on the Hudson, Sombras sobre o Rio Hudson. Infelizmente só tem em inglês, senão eu adoraria fazer uma resenha aqui em português. Eu não acabei ainda, tá? Esse aqui tá em andamento. Esses dois aqui eu já acabei. Agora acho que todos os outros aqui estão em andamento, tá? Não tem nenhum que eu terminei ainda. Vamos ver se esse final de semana eu ponho em dia. Mas o Isaac Bashevis Singer é um autor judaico-polonês, tá, pessoal? Nasceu na Polônia, obviamente. Ele fugiu do nazismo e ele conseguiu escapar das atrocidades do nazismo e se refugiou nos Estados Unidos, onde lá ele se radicou, primeiro em Nova York, depois em Miami. E aqui ele vai falar muito da diáspora dos judeus, né? Ele vai falar dos judeus que saíram ali da Polônia muito, né? Mas também de outros países ali, da Alemanha,
e se refugiaram nos Estados Unidos. Criou-se aí uma grande colônia judaica. Ele vai trazer muito a vida de Nova York nos anos 1950. Acho que quem gosta de livros tem esse fascínio também pela cultura americana dessa época, assim, né? Aqueles teatros, todo aquele... Enfim, toda aquela época que é bastante olhada com nostalgia, né? Eu acho. Mas o Singer é um autor, assim, interessante em vários aspectos, né? Porque, primeiro, ele vai trazer muito essa mudança do ambiente judaico, porque lá na Polônia, na Alemanha, os judeus viviam nessas aldeias insulares, no Shtetl. Já estava ocorrendo uma espécie de modernização, onde os judeus estavam se abrindo para um mundo maior, mas ainda era uma comunidade em si muito fechada. E de repente estão lá nos Estados Unidos, a terra das oportunidades, não só das oportunidades, como, digamos, aí dos prazeres, uma espécie de um Brasil comparado ali com a Polônia, com a Alemanha, um país do carnaval, como se fosse assim, né? E muitos judeus se deslocaram aí da sua fé, mas eu acho muito legal que no Singer sempre vai perpassar por todo o enredo as questões teológicas, filosóficas, especialmente aqui nessa geração, né, de refugiados do Holocausto, como conciliar a crença em Deus depois de atrocidades tão terríveis, né, dos nazistas. Onde estava Deus no Holocausto? Sem dúvida é uma geração que sofreu muito com essa crise de fé e houveram diferentes respostas. Alguns abandonaram completamente a fé e outros acabaram se voltando mais ainda para a fé, e também aqueles no meio do caminho se modernizaram, mantiveram a fé, mas ainda assim com severos questionamentos. E o Singer trabalha muito esse tema da culpa, assim, né? É engraçado como é um tema muito dual, ao mesmo tempo uma espécie de raiva de Deus por tudo que aconteceu, ao mesmo tempo uma humildade do tipo, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Todos os personagens são repletos de reflexões e a gente entra fundo nelas. E além de tudo, o enredo é simplesmente sensacional, parece uma série do Netflix, né? Aqui a gente vai acompanhar um tal de Hertz Grain, né? Um judeu aí também, todos são refugiados poloneses, meio que acho que ele se espelha nele mesmo, né? E aquele homem que tem um coração um pouco grande demais, de uma maneira meio cínica, né? Dizendo, ele é casado, mas aí tem um amante, aí ele foge com outra mulher também, e é todo um enrosco assim. Existe ali uma cena ali onde essa mulher com a qual ele fugiu encontra os dois ex-maridos e eles se conversam. É uma loucura atrás da outra, assim, é uma coisa muito doida, assim, né? E no meio de tudo isso tem sempre esse fantasma do nazismo por cima, os judeus que fugiram de lá, né? E estão vivos para contar a história, e os questionamentos. Então eu acho que ele tem tudo, assim, né? E o fato de eu ser judeu, sem dúvida, é uma obra que eu sinto que conversa muito comigo. Ele vai sempre trazer esse embate da modernidade com a fé e tentar um equilíbrio. Mas o Singer tem essa linha schopenhaueriana, tudo vai dar errado, assim. em suma, uma espécie de Lady Murphy, assim, né? As pessoas estão sempre infelizes, sempre buscando alguma melhora, mas nunca encontram ela, sempre a coisa piora. Então por isso que é um livro que eu não consigo largar. Já estou na página 300, ele tem umas 600 e poucas páginas, adoraria ver uma versão em português. Eu vou deixar um link de outra resenha aqui que eu fiz, de outro livro dele também, o The Manor and the State, que é simplesmente sensacional. O Singer é meu escritor favorito aí, de longe. Talvez porque eu seja judeu, por os temas conversarem muito comigo, tá, pessoal? Quem sabe um dia eu falei aí de um tema, de uma proposta aí de eu traduzir, né? Eu estava em conversa com umas editoras, eu confesso que eu também deixei o assunto morrer um pouco, mas eu vou retomar porque eu acho que, sinceramente, não é nem pelo dinheiro, é um escritor tão interessante que eu acho que é uma pena que o Brasil, a gente tem um pouquinho dele aqui, mas edições aí antigas, né? Assim, e notas de rodapé, o que eu venho falando aqui, né? Porque tem muitos elementos culturais que mesmo na versão em inglês não são muito bem explicados, e para o leitor que não é desse meio, né, fica complicado entender. Bom, falei demais aqui, como sempre, do meu autor favorito, vamos para os próximos. Gente, esse aqui, ó, do Jean Baudrillard, acho que é assim que fala em francês, Simulacra and Simulation. Eu falei um pouco aí no último book haul. Eu entro bem no começo desse livro, eu queria só contar um caso curioso. Antes de mais nada, falando um pouquinho desse livro, quem é esse cara, onde que eu achei esse livro? Para quem não viu o book haul, eu falo aqui, foi no filme Matrix, eu estava revendo o primeiro, e o Neo, lá o protagonista, em uma determinada cena ele está com esse livro aqui, uma edição obviamente diferente, aí, mais antiga, mas eu lembro que eu pausei, eu falei, peraí, que livro é esse? É um livro mesmo? Eu pensei, será que é alguma coisa aí
inventaram aí, né? Porque o filme Matrix vai falar de simulação, vai falar de realidades virtuais, digamos assim, né? E eu falei, será que inventaram esse livro aí pela conveniência, aí pelo... Não, existe o livro mesmo. E depois eu descobri que todos os atores foram obrigados a ler ele para poder fazer o filme. Isso me fascinou. Mais ainda, o que é curioso, eu estou aqui com outro, vou trazer aqui para vocês, ficções do Borges, né? O que tem a ver um com o outro, né? E pior é que tem, né? Eu comecei a ler e aí ele começa a citar o Borges. Eu falei, como assim, né? E eles estavam, juro pra vocês, pessoal, assim, ó, um em cima do outro, assim, uma pequena coincidência banal, mas eu achei legal mencionar, assim, né? Eles faziam parte do mesmo book haul, né? E aí eu abri ele, aí ele falou, bom, conforme Borges diz aí em sua obra, não sei o quê, e parece que o Borges também vai tratar desse tema de alguma maneira, não me perguntem como, né? E aí eu falei, peraí, acho que antes de ler esse livro, já que ele vai citar o Borges, vamos ler o próprio Borges, né? Então eu meio que leio as primeiras páginas aqui, né? E já parti direto aqui pro Borges, o Ficções, ou Ficciones, né? Mas eu tô bem no começo aqui, tá, pessoal? Difícil eu dizer exatamente o que vai tratar. Confesso que o primeiro capítulo aqui, acho que tô nele, eu não entendi ao certo aqui, mas é uma espécie de uma história sobre a pesquisa de um país fictício, se ele existe ou não existe, um tal de Uqbar, e sobre um povo. Francamente, eu tô aqui falando para vocês, mas eu não entendi ao certo. O que eu sei do Borges é que foi altamente recomendado por vocês inscritos, né? Inclusive foi o presente de uma inscrita muito querida, a Dina Maria Dominique, e eu agradeço ela mais uma vez aqui, publicamente. Já comecei a ler, né? Mas é que eu tô com tanta coisa aqui, né, pessoal? Eu tô precisando focar em alguma coisa. E eu já li algumas citações dele, parece um homem muito sábio, parece que ele foi ficando cego progressivamente ao longo da vida, e isso foi deixando ele até mais criativo, assim, né? Ele parece que ficou completamente cego em um determinado ponto da vida, e dizem que isso deu asas aí para uma espécie de um surrealismo aí nele. Mas ele parece um homem muito lúcido, acima de tudo, pelas citações que eu leio dele, né? E fiquei muito curioso para ler. E mais ainda depois que esse livro aqui, que é do Matrix, citou o Borges, né? Eu falei, puxa, aqui... Mas o Borges é um grande nome da literatura, não só latina, como mundial, né? Então é fatal que eu tenha que ler ele. E por falar em literatura latina, esse aqui eu já... Várias lives aí que eu venho fazendo, né? Que eu parei agora, mas vou voltar, tá, pessoal? De sprints de leitura. O Jogo da Amarelinha, né? Do Cortázar. É um livro grande, né, pessoal? E não só que é grande, mas é um livro um tanto quanto denso, assim, né? Por um lado, um enredo bastante interessante, sim. Né? Jovens, já falei aqui, mas repito, jovens boêmios vivendo em Paris, expatriados aí da Argentina, do Uruguai, tentando fazer a sua arte, né? Acho que isso é muito legal, assim, né? Paris, acho que acho que depois do nazismo, 1950, alguma época, assim, não sei se 1930, antes do nazismo. O fato é que são jovens, assim, que estão vivendo na mais abjeta pobreza, assim, mas não estão se importando, querem beber, fumar e fazer a arte deles. Eu acho isso muito legal, e tem discussões filosóficas, são uns intelectuais mesmo ali, né? E é um anti-romance, né? Como logo a gente vê na orelha do livro, né? E tudo mais. Anti-romance no sentido de que o Cortázar faz de tudo para isso não ser um romance, né? Com aquela estrutura, personagens, desenvolvimento, narrativa, capítulo, etc. Até capítulo, né, meio que tem e não tem aqui, porque você fica pulando que nem o Jogo da Amarelinha de um capítulo para o outro, e você tem mais de uma possibilidade aí de enredo. E no próprio enredo ele é um fluxo de consciência, né? Então você tem frases aí que percorrem a página inteira. É tudo entre aspas para dificultar a leitura mesmo. Ele quer meio que destruir a literatura, como ele diz. É uma espécie de um iconoclasta aqui, né? Alguém que diz que tá tudo errado. Ele fala assim, eu também tô errado, tá tudo errado. Nós temos que fazer tudo do zero aqui, né? Eu acho legal, eu gosto dessas personagens, desses autores mais cínicos, mais desiludidos com a vida, acho que é isso que, né? E inclusive tem muita metalinguagem aqui, um estilo machadiano, assim, no sentido de que o autor conversa muito com você, no caso através de um alter ego, um tal de Morelli. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro, ele falou, porque Morelli disse que, eu falei, quem é esse Morelli, né? Deve ser um grande escritor, e eu pesquisei e não achei nenhum Morelli. Depois eu descobri que é apenas um escritor fictício que o Cortázar inventou, e ele participa aqui do enredo, acho que isso que é mais legal, mas ele participa de uma maneira muito mais indireta, particularmente nos capítulos adicionais,
discorrendo sobre a literatura, sobre a necessidade de fazer uma nova literatura, né? Eu acho isso sensacional. Isso aqui é uma resenha que vai ser difícil de fazer, porque eu vou ter que pegar, realmente tem várias frases aqui que eu queria trazer, e o problema é achar, porque não tem nenhuma linearidade aqui, né? Mas é isso, essa aqui tá chegando aí no final, tô sempre falando que tá chegando, mas dessa vez acho que mais algumas horinhas eu termino isso aqui. Tava lendo também aqui o Freud, o Totem Tabu, esse livro estava sensacional, já fiz resenha aqui, né, do Mal-Estar da Civilização. Freud é Freud, né, pessoal? Acho que vale a pena ver. Eu não sou psicólogo, como já disse, sou administrador de formação, mas o Freud te ajuda a entender a natureza humana. Ele até fala de autores aqui, né? Eu acho isso fantástico, que uma frase aqui, que se eu não me engano, do próprio Totem Tabu, onde ele diz que as personagens numa ficção são os lados contraditórios do próprio autor, né? Interessante pensar nisso, né? Todos os personagens, de alguma maneira, fazem parte do consciente e do inconsciente do autor, assim, representam diferentes facetas de sua personalidade. Quer dizer, olha só como Freud dá pra gente lições de literatura, né? E aqui ele vai tratar muito das religiões, das diferentes culturas. O que eu acho interessante é que é um livro que já tem seus mais de 100 anos, e é muito atual. E na época foi feita uma pesquisa antropológica, né, que vai muito por essa vertente da antropologia, tentar entender o homem aí da pré-história, o surgimento das religiões, enfim. Como eu disse, sou uma pessoa religiosa, mas eu leio de tudo. Eu gosto de escutar opiniões diferentes da minha. Eu acho isso fundamental para a gente poder crescer. E é incrível, assim, como que ele pesquisa sobre cada tribo ali, Maori, de diversas tribos indígenas de diversas nacionalidades, simplesmente sensacional, assim, né? E ele vai tentar correlacionar aí a psicanálise com a religião, ele vai fazer umas análises muito interessantes, assim, particularmente do tabu, como ele diz, o que é um tabu. Eu acho que vai ficar muito longo o vídeo se eu começar a entrar a fundo nisso aqui, eu só posso dizer que é uma espécie de um tratado antropológico que vale a pena ler. Foi escrito, assim, de uma certa maneira para leigos, eu acho. O Freud, ele quis muito que não apenas a comunidade médica, mas a população em geral lesse suas obras e entendesse. Ele tem uma boa didática, o Freud, tá, pessoal? E finalmente, já estou um pouco mais parado nesse aqui, Todos os Contos de Clarice Lispector, né? Ele está na lista aí dos 12 livros para 2022. Eu ainda estou na página 60 e pouco, 70, né? Eu já li 2 contos. Eu tô querendo voltar aqui, vamos ver se agora, esse final de semana que eu vou ter mais tempo. Mas a Clarice, ela tem esse estilo mais introspectivo, ela vai tratar de relacionamentos, mas parece que de uma ótica completamente diferente da contemporânea, assim, né? Muito por essa vertente introspectiva. No caso, já tá me fascinando aqui um certo conto onde uma jovem tá num casamento infeliz e foge e encontra um outro rapaz. Eles têm uma espécie de caso, mas assim, é um caso tão esquisito, assim, não sei se dá pra dizer que tem amor. O que existe é que esse homem parece um tal de Daniel, ele liberta a mulher no sentido de querer abrir a visão dela, mas ao mesmo tempo é um homem um tanto cínico, aquele intelectual aí desgostoso com a vida, aí que não tá nem aí pra nada, e nem pra essa mulher, na verdade, assim. Então, mas ele acaba abrindo os olhos dela, assim, pra realidades maiores. Eu acho isso simplesmente muito louco, assim, não sei dizer. Começa a escrever o amor entre eles. É um tipo de amor muito esquisito e muito diferente. Eu achei legal que foge ao lugar comum aí dos romances, né? Então é isso, pessoal. Tem algumas leituras aqui, né? Eu tô um pouco sumido, de novo peço desculpas, mas tô querendo voltar aqui, tá, pessoal? Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser comprar qualquer uma dessas obras, você apoia o canal com uma pequena comissão e não gasta nada mais por isso. Muito obrigado e um grande abraço.